Eu entendi que hoje, então, deve ser tratado domingo 25 do Catecismo. Tem as seguintes perguntas. Visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Vem do Espírito Santo, que a produz em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Que são os sacramentos? São sinais e selos visíveis e santos. Deus os instituiu para nos fazer compreender melhor e para garantir a promessa do Evangelho pelo uso deles. Essa promessa é que Deus nos dá o perdão dos pecados e a vida eterna por causa do único sacrifício de Cristo na cruz. Então, tanto a palavra como os sacramentos têm a finalidade de apontar nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, como o único fundamento de nossa salvação. Sim, hoje o Espírito Santo ensina o Evangelho e confirma pelos sacramentos que toda a nossa salvação está baseada no único sacrifício de Cristo na cruz. Quanto aos sacramentos, Cristo instituiu na Nova Aliança 2, o Santo Batismo e a Santa Ceia. Hoje de manhã vou me limitar à pergunta 65, que fala sobre pregação do Evangelho. Depois disso eu vou ler 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, fala sobre o poder do Evangelho na igreja de Tessalônica. Paulo lembra os irmãos como ele chegou lá e pregou o Evangelho. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas
apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar dele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e impreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, já faz um tempinho que li uma revista que falou sobre uma nova geração de pregadores que oferece espetáculo e reinventam a fé que mais cresce no Brasil hoje em dia. Essa nova geração de pastores apresentam um espetáculo com o uso da psicologia, usando os princípios de autoajuda. Eles apresentam um show que é baseado nos princípios da comunicação moderna. O pastor moderno deve ser capaz de fazer um show e ele realmente deve divertir. O culto deve divertir, ele deve comunicar com o seu público, ele deve falar ao coração do homem. Ele diz o que as pessoas gostam de ouvir. Com o uso dos princípios da psicologia e de autoajuda, ele exorta as pessoas para resolver os seus próprios problemas. Ele ensina as pessoas para ter fé em si mesmo. E a promessa é mais ou menos a mesma que oferecem pentecostais e neopentecostais da geração passada, a da felicidade, a promessa da felicidade, da prosperidade aqui e agora. Se você está sofrendo nessa vida, é problema seu, é sua culpa. Então eles dizem, para alcançar essas promessas de felicidade e prosperidade, os novos pastores sugerem outras ferramentas, além da fé, também o bom senso e somado à intervenção divina e o esforço individual. E isso se reflete também
como dizer, na educação, no treinamento desses pastores, na formação. O ensino deles dá mais a ênfase ao bom comportamento do que ao bom conhecimento da Bíblia. Uma boa apresentação no púlpito é mais importante do que o conteúdo do sermão. Um sorriso durante o sermão, no final do sermão, de uma frase, um olhar direto, então deve conquistar os ouvintes. Li tudo isso e depois li domingo 25 do nosso catecismo, para preparar o sermão de hoje. E o tema de domingo 25 é mais ou menos igual, pois fala também sobre o trabalho do pastor. Ele deve servir a Deus, pois Deus quer usá-lo para produzir a fé em nosso coração. E a pergunta é a seguinte: visto que somente a fé nos faz participar de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Essa é a pergunta. De onde vem a nossa fé? A resposta da Bíblia é assim: a fé vem do Espírito Santo, que a produz em nossos corações pela pregação do Evangelho e pela administração, e fortalece pela administração, pelo uso dos sacramentos. Só isso. O Espírito Santo, então, produz a fé em nossos corações. Ele usa as seguintes ferramentas: a pregação do Evangelho e a administração dos sacramentos. Só isso, então, a pregação da palavra de Deus e a administração dos sacramentos. E a mais importante dos dois é a pregação. Por isso vamos nos concentrar nisso hoje. A fé, então, vem do Espírito Santo, que a produz em nossos corações pela pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, então, a fé vem do Espírito Santo. Devemos enfatizar isso no primeiro lugar. A fé vem do Espírito Santo. Ele a produz em nosso coração pela pregação do Evangelho. Quer dizer, então, o Espírito Santo usa pregadores para pregar o Evangelho. Podemos pensar nos profetas, nos apóstolos, mas também nos pastores e pregadores. Os profetas e os apóstolos foram os primeiros para pregar o Evangelho. Eles foram instrumentos do Espírito Santo. Quem nos revela isso é o apóstolo Pedro. Ele fala sobre a relação entre os profetas e o Espírito Santo em 1 Pedro 1, primeira carta de Pedro, versículo 10 até 12. Ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, Pedro, antes disso, ele fala primeiro sobre o fim da nossa fé,
a salvação da nossa alma. Isso é a finalidade da nossa fé, a salvação da nossa alma. E depois disso ele continua e faz uma conexão com esta salvação e a pregação. Ele diz, então, foi a respeito desta salvação que os profetas do Antigo Testamento indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes ao Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Então a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo é enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Então, presta atenção. Pedro fala em primeiro lugar sobre os profetas do Antigo Testamento que profetizaram o Evangelho pelo Espírito de Cristo que neles estava. E Pedro deixa claro que eles profetizaram sobre o futuro. Você pode pensar em Isaías 53. Ele está pregando sobre o futuro, sobre Jesus Cristo. E essa mensagem dos antigos profetas foi pregado no Novo Testamento por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, quer dizer, pelos apóstolos de Jesus Cristo. Então, tanto os profetas como também os apóstolos do Novo Testamento foram instrumentos do Espírito Santo para pregar o Evangelho sobre o único Salvador, Jesus Cristo. É este Evangelho que nós encontramos agora na nossa Bíblia. Essas são as palavras do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Então, observando essa mensagem de Pedro, podemos concluir e dizer que o Evangelho vem do Espírito Santo por meio dos profetas e dos apóstolos. E, consequentemente, nós podemos também dizer que o conteúdo da nossa fé vem do Espírito Santo. Pois o conteúdo da nossa fé é o Evangelho. E o conteúdo do Evangelho é Cristo Jesus. A nossa fé é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Éfesos 2:20. E nós, então, guardamos esta fé em nosso coração, mas foi plantada aqui pela pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala também sobre isso em Romanos 10, 13 até 15. Ele começa a dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação, será salvo. Mas como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E depois disso, em versículo 17, o apóstolo concluiu dizendo: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o conteúdo da verdadeira pregação é Jesus Cristo. A pregação do Espírito Santo é seguir Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, então, nós encontramos tudo o que nós precisamos para o corpo e para a nossa alma, a salvação da nossa alma. A obra do Espírito Santo é nos apontar, nos levar a Jesus Cristo. Jesus fala sobre a missão do Espírito Santo em João 16, e naquele momento ele disse: quando ele vier,
o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará. Essa é a missão do Espírito Santo. E isso define também o conteúdo da pregação. Ele glorificará Jesus Cristo. Por causa disso, o conteúdo da verdadeira pregação deve ser Jesus Cristo. E o conteúdo da nossa fé será Jesus Cristo. Certo? Isso também tem as consequências para o estilo dos pregadores. Em primeiro lugar, quer dizer alguma coisa sobre os motivos dos verdadeiros pregadores. O apóstolo Paulo fala sobre isso em vários lugares. A palavra de Deus nos ensina sobre os motivos também errados que existem. Motivos errados dos falsos pregadores. E sobre os motivos santos dos verdadeiros pregadores. Nós lemos 1 Tessalonicenses 2, 1 até 10. Lá o apóstolo Paulo, então, movido pelo Espírito Santo, ele fala sobre o seu primeiro trabalho em Tessalônica. E falando sobre isso, ele fala também sobre os seus motivos. Ele começa a dizer, olha, a nossa exortação, nossa pregação, versículo 3, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em falsidade. Isso é perfil dos falsos apóstolos. Nós sabemos que o mundo daqueles dias estava saturado de filósofos, ilusionistas, feiticeiros, charlatões e trapaceiros ambulantes. Eles usavam de muita astúcia com o fim de impressionar os seus ouvintes. Eles usavam de artifícios para atrair seu auditório. Eles queriam enganar o seu auditório. Pode ser por dinheiro, pode ser por motivos impuros, porque querem conquistar um das irmãs. Paulo avisou Timóteo contra isso na segunda carta. Ele pôde reconhecer os falsos pastores observando as intenções deles. Em Tessalonicenses 2, 4 até 6, Paulo continua e fala sobre outros motivos errados. Ele diz, versículo 4, nós falamos não para que agrademos aos homens, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. É bom receber elogios dos irmãos da igreja, mas não é bom buscar elogios dos irmãos. Quem prega o que o seu público quer ouvir, ele está andando um caminho errado. Quem não quer dizer a verdade, porque ele tem medo de perder a simpatia das pessoas, ou tem medo de perder o apoio financeiro dos irmãos, ele vai adaptar a palavra de Deus para agradar aos homens. Presta atenção, isso é uma marca dos falsos profetas. Eu li um artigo sobre isso essa semana. Os verdadeiros profetas do Senhor pregaram a palavra de Deus para realmente, sabendo que era uma palavra dura, que não agradaria o povo. Você pode pega o livro de Jeremias, vai ler o livro de Jeremias, você vai descobrir isso. O profeta Jeremias era assim, e o nosso Senhor Jesus também. O maior elogio para um pastor será aquele que Jesus recebeu, em Lucas 20 e 21. Chegaram os inimigos e disseram para Jesus: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e que não mostras parcialidade, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Assim o pastor deve pregar, não para agradar aos homens, mas sim agradar a Deus. Por isso Paulo diz também: nunca
usamos linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos. Jamais buscamos a glória dos homens. Claro que o pastor deve estar consciente que ele é um servo de Deus, um ministro da palavra. Ele não está no palco para divertir as pessoas. Ele deve converter as pessoas. E a palavra de Deus serve para isso. Um pastor pode aprender muitas técnicas para agradar o seu público. Mas eu ia dizer, isso já mostra que ele está enganando esse público. As técnicas servem para isso, para criar uma ilusão. E Paulo não está em favor disso. Ele não fala sobre ilusões, mas fala sobre a verdade. Ele diz nos versículos 7 até 10: nós nos tornamos carinhosos entre vós, querendo-vos muito. Estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Por isso eles trabalharam muito noite e dia para não viver à custa de ninguém. Eles proclamaram o Evangelho gratuitamente. Eles pregaram por amor. A palavra de Deus nos ensina que isso, eu acho que deve estar no coração do pastor. Ele deve estar cheio com o amor de Cristo. Ele deve estar convencido pelo amor de Cristo. Ele deve sentir isso, o seu coração deve transbordar do amor de Cristo. Isso deve se tornar visível na sua vida. Ele deve estar cheio disso e não para de falar sobre isso. Ele quer compartilhar esse amor com aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Ele quer falar, ele quer pregar, ele quer conquistar as pessoas com este amor de Cristo. Ele age como pastor, cuidando noite e dia do rebanho de Cristo. Não por dinheiro, porque assim é um mercenário, mas por amor. Quem fala assim, quem trabalha assim, não precisa de técnicas para conquistar ou convencer o seu público. Se o amor está no coração, o sermão pregará a boa mensagem. Se o amor está no coração, o pregador terá um bom estilo. Eu quero dizer mais alguma coisa sobre isso, sobre o estilo do pregador. Nós sabemos que o amor é o dom do Espírito Santo. E com este dom ele quer dominar o pregador. Então você pode pensar em Coríntios 13, 1 até 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. O amor é o sal, dá sabor ao sermão, ao conteúdo, mas também ao estilo, o jeito de se apresentar. Eu penso nos versículos 4 até 6. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Isso deve guiar também o pregador e o sermão do pregador. Devemos nos vestir com o amor de Cristo. É muito mais importante do que um bom vestido. Um pregador sem amor, mas com roupas bonitas, está iludindo o seu público. Um pregador com boas técnicas e um bom comportamento pode conquistar, sim, o seu público, mas se não tiver amor, ele os engana. Parece que o ideal hoje em dia
seria ter um bom pastor que tem boa aparência, que tem um bom comportamento. Mas você pode se perguntar, onde se encontra tal homem? E você pode se perguntar, Jesus era tal homem? Ele tinha uma boa aparência, um bom comportamento que agradou a todo o seu público. Jesus não sempre terminou as suas frases com um sorriso, como os pastores modernos aprendem. Mas Jesus, ele foi genuíno. Ele sempre falou a verdade. Ele nos ensinou esse tipo de pregação que podemos caracterizar como pregação profética. Jesus foi o profeta e assim ele pregou, uma pregação profética. O pregador que prega, fala assim, fala e ensina retamente e não deixe-se levar de aspectos humanos, porém ensina o caminho de Deus, seguindo a verdade. Ele agrada a Deus e não no primeiro lugar a homens. É como um médico. Imagine que você vai para médico. Não, está tudo bem, Senhor. Enquanto você está doente. Enquanto você tem que realmente ter uma dieta. Não, está tudo bem, pode continuar assim. Isso ajuda? Não, ajuda nada. O que você precisa ouvir, você tem que perder no mínimo 20 quilos. Você tem que fazer isso, você tem que deixar isso. Isso vai ajudar a saúde. Não engano. Então, finalmente quero dizer alguma coisa sobre o efeito desse tipo de pregação. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1:9, no primeiro capítulo, Paulo aponta, ele dá elogios à congregação dos Tessalonicenses sobre o efeito da pregação dele, que a pregação dele teve na congregação. Versículo 9, ele diz: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Imagine, onde se prega isso hoje em dia? Ouvindo esse tipo de pregação que fala sobre a ira vindoura. É tabu. Não pode pregar sobre isso. Pessoas não gostam de ouvir isso. Mas a Bíblia fala sobre isso, sobre a ira vindoura, sobre o pecado que se manifesta servindo a ídolos e sobre o grande Salvador Jesus Cristo. E ouvindo as pessoas em Tessalônica se converteram a Deus, deixando os ídolos, buscando, seguindo Jesus Cristo. Versículo 6. Ele diz: vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, aceitando a palavra no meio das tribulações com a alegria do Espírito Santo. Olha, imitadores dos apóstolos e do Senhor. E em versículo 3, Paulo fala ainda mais específico e diz que ele agradece a Deus observando a operosidade da fé, a abnegação do vosso amor, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, então, é o efeito da pregação profética de Paulo, é o efeito da fé que foi plantada pelo Espírito Santo, uma fé viva, a operosidade da fé. Os Tessalonicenses aceitaram as palavras dos apóstolos, a pregação dos apóstolos, não como uma palavra dos homens, mas como a palavra de Deus. E por causa disso ele pode dizer: esta palavra fica atuando com eficácia em vós. A verdadeira pregação da palavra tem efeito, pois é palavra de Deus. O Senhor já tem dito isso pela boca do profeta Isaías.
Isaías 55, versículo 10. O profeta, ele prega e diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar uma terra e fazer-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quer dizer, o efeito pode ser bom e pode ser mau. A palavra de Deus pode ser uma bênção na sua vida, pode ser também, se tornar também uma maldição na sua vida. Paulo enfatiza isso em 2 Coríntios 2,15, quando ele fala sobre o seu trabalho. Ele diz: para Deus somos o aroma de Cristo. Eles manifestam o cheiro de Cristo, aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Então, a pregação, os apóstolos tinham um efeito duplo. Quem abraça, quem aceita a pregação, quem abraça Jesus Cristo vai encontrar a vida. Quem recusa, quem rejeita a pregação, vai para o caminho da morte. Ele termina a dizer: quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Está vendo? Não tem nada de novo embaixo do sol. Já na época de Paulo havia muitos pregadores que pregaram a palavra de Deus visando lucro, como também hoje em dia. Mas Paulo não é assim e nós também não somos. Como Paulo diz: antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus, em espírito e em verdade. Assim é a nossa pregação, e assim então deve ser também a sua fé. Amém. E agora? Perguntei para ela, a oferta só é à noite? Acho que assim é. De manhã e noite. De manhã também? Né? Ah, então guarda para hoje à noite. Eu pensei, talvez estou me enganando com... Não. Rapaz, está na minha memória que aqui de manhã não tem. Antes não tinha não, mas depois começou a ter. Quando? Desde quando? Um pouquinho, né? Hã? Quase um pouquinho mais do que tem. Vai um pouquinho, é esse ano. Desde o ano passado. Acho que é costume daqui, esse Certo. Não precisa do culto para realmente dar as ofertas, sabe? Senão depende do culto. Está tudo gravado agora? Sim, eu vou só, né? O que aconteceu aqui? E também o perdão que precisamos diariamente. Porque ninguém é sem pecado. Quem diz que está sem pecado é mentiroso, diz o apóstolo João. Senhor nosso Deus, então nós precisamos dizer: abre os nossos olhos para nossas fraquezas, nossos pecados,
livra-nos do mal, não deixe-nos cair em tentação. Senhor nosso Deus, esteja conosco hoje e dá-nos um bom descanso, que podemos deixar os nossos trabalhos. Nós somos escravos das empresas, escravos dos nossos trabalhos. Nós somos livres para Te amar e para encontrar um ao outro, os irmãos aqui na igreja, e assim fortalecer a comunidade, comunhão dos santos. Tudo isso, Senhor, Te oro e ajuda-nos com Teu Espírito Santo. Seja com todos os irmãos que não estão presentes hoje de manhã, mas que pode realmente, Senhor, trabalhar com o Teu Espírito Santo para que o desejo de estar aqui, então possa estar viva e crescer. Tudo isso Te oro. Amém. Amém.